Capaciteatro, um podcast que aproxima pessoas, partilha experiências e inspira novas formas de fazer comunidade. Olá, boa tarde. Obrigado, Tomás. Obrigado, Margarida. E obrigado ao Noroeste e a todos por nos convidar. Somos o Fran e o Brais, que em tempos tínhamos uma companhia que era o Limiar Teatro e Teatro del Hereje, e vamos falar da nossa experiência em trabalho comunitário com essas companhias. E esta foto é uma foto com pouca qualidade, mas com muita coisa. É uma foto tomada aqui, na sala aí do lado, de um dos primeiros projetos que fizemos de trabalho com a comunidade, que era jovens de comunidades de um lado e do outro da fronteira, Associação Juvenil de Deão, aqui bem pertinho, e uma associação de Navia, Santo André de Começanha, na zona urbana de Vigo, na Galiza. E aí vemos que nós estamos o Brais, e eu o Brais não dá para conhecer porque tinha 12, 13 anos, mas, porque isto há quase 20, mas é importante porque foi um trabalho que a nós nos permitiu abrir uma via de trabalho, um caminho compartilhado juntos, para ver que isto era importante, porque foi a oportunidade de desertar do nosso caminho para trabalhar numa fábrica, para trabalhar na parte das artes, e estes projetos para nós foram chave para descobrir esse caminho. Então, a ideia deste relatório, mais do que falar de espetáculos em concreto, interessa-nos analisar de que forma a cidadania, num projeto deste tipo, os vizinhos e vizinhas passam a ser de espectadores a protagonistas da criação. De que forma o teatro passa a ser um trabalho de encontro, um trabalho de participação e de transformação social, e no qual o processo é tão importante ou mais do que o resultado. Nesse sentido, o resultado, não podemos abdicar de uma qualidade de um resultado, mas o processo não pode excluir a ninguém para beneficiar o resultado, mas o resultado tem que ser bom para ganhar esse orgulho coletivo de fazer algo bom juntos e juntas. Nesse sentido, vamos colocar vários exemplos ao longo dos anos, nos que trabalhamos, por exemplo, em Medina de Rio Seco, que é uma zona rural no interior da Espanha, perto de Valladolid, no que toda a comunidade se juntou em 2 projetos durante 5 anos, numa diferença de 5 anos, para fazer um projeto conjunto com a mesma temática: recuperar os autos sacramentais que naquela zona foram os últimos em resistência em ser feitos dentro da Espanha, depois de ser proibidos há 300 ou 400 anos. E foi uma coisa comunitária, integrada, vista-se ante um cavalo. E por que havia um cavalo no espetáculo? Porque as pessoas sabiam que esse cavalo ganhou esse ano o prémio ao melhor cavalo de doma vaqueira em toda a Espanha, era um orgulho da aldeia, e tivemos que colocar um cavalo dentro do espetáculo. Então, isto é importante, isto é chave, porque o objetivo era falar de sim e não de não. Toda aquela pessoa que queria participar dentro do espetáculo acabou dentro do espetáculo no rol que eles queriam participar. E o nosso trabalho como criadores era buscar esse acomodo, esse lugar para que eles participaram. E isso criou um forte orgulho, de forma que fizemos um projeto e 5 anos depois fizemos outro. Mas quando foi o segundo, havia uma pessoa que participou no primeiro, que era um grupo de mulheres que no primeiro projeto trabalharam na costura, na confecção dos figurinos, na confecção dos materiais. E essas mesmas mulheres, no segundo espetáculo, pediram estar em palco. Elas queriam já ter um rol protagonistas. E uma delas, com quase 90 anos, no fim do espetáculo, falou: se dentro de 5 anos estiver cá, estou. E isso é do mais bonito que podes ter num processo de trabalho comunitário, essa vontade de trabalhar juntos, de acompanhar. Este foi um trabalho em Medina de Rio Seco, fizemos 2 espetáculos acompanhando, no que participaram toda a cidadania, todos os vizinhos e vizinhas. Estamos falando de mais de 100, 150 pessoas. Como público, numa vila de 4.000 pessoas, assistiram quase 2.000. E o impacto foi gigantesco, até o ponto de que, por exemplo, tivemos que colocar no espetáculo, compraram para a banda de música um helicón. Não sei se sabem o que é, a banda esta enorme, gigante que você... E dessa necessidade criamos uma das cenas mais bonitas, que era a morte do protagonista era acompanhada de um helicón que entrava e saía. Ou, por exemplo, tínhamos também uma bola de espelhos, porque era um auto de Natal e tinha que aparecer os Reis Magos com a estrela era uma bola de espelhos, mas a bola de espelhos era a única que havia em toda a vila, a da discoteca local. Então, acabava o ensaio,
saíamos com a bola, tínhamos uma escada, pendurávamos e abria a discoteca. E isso virou até um feito social. A malta abria a discoteca para ver a colocação da bola. Isto pode parecer uma piada, mas era fundamental. E o trabalho não era tanto de ensaio porque a gente não tinha tempo para ensaiar, a gente tinha tempo para se encontrar, para construir juntos. E, por exemplo, uma das coisas mais importantes era escutar. Sentávamos, tomávamos café o dia todo, café ou cervejas, e na segunda volta já aprendimos que não podes tomar nem tanto café nem tanta cerveja, passamos a água. E avisávamos, porque... E isso também parece uma piada, mas não é, porque parece uma coisa de desrespeito, de falta de confiança, não beber juntos, não tomar café juntos. Mas era fundamental no projeto. E começávamos às 8 da manhã, antes de que abriram os comércios com as pessoas, a nos sentar, porque era quando umas podiam, ou deixar as crianças na escola, e às 11 da noite nos reuníamos com o que saíam do turno da tarde na fábrica. E esse era o horário nosso de trabalho era adaptado ao horário da comunidade e trabalhamos durante meses e meses para construir. Este é a outra Medina, há duas Medinas, Medina del Campo, Medina de Rio Seco, e Medina del Campo, que é uma vila maior, mas com um grande problema de despovoação, de falta de orgulho nestes momentos, porque tem um passado muito forte, mas tem medo do futuro, fazer uma coisa juntos novamente e construir. Neste caso, o projeto era um projeto europeu, comunitário, que se chama In Vino Veritas. E trabalhamos sobre o vinho, porque uma zona de vinho de Rueda, um vinho muito bom, adegas históricas, toda a vila, por embaixo das casas, tem adegas. É algo, um elemento patrimonial fundamental. E então o trabalho que fizemos foi criar um espetáculo itinerante no que as pessoas abriam as suas adegas e transformávamos as adegas em palcos, em espaços de encontro para partilhar. Adegas que passaram de ser particulares a ser públicas, a ser espaços, a ser ágoras nas que a malta sentar, conviver e fazer um espetáculo. E isso permitiu depois integrar parte dessas adegas nas próprias rotas do vinho, nas próprias rotas turísticas e na revalorização de um património que estava soterrado debaixo dos pés dos vizinhos e vizinhas. Depois deste projeto, aqui novamente são Medina de Rio Seco, depois deste projeto fizemos um projeto que para nós foi mesmo muito especial, que foi fazer na nossa localidade, na nossa aldeia, em Santo André de Começanha, que é uma paróquia, uma freguesia rural de Vigo, na que nós temos um castro, temos uma citania que está enterrada e ninguém autoriza para desenterrar. É parte do pouco património que nós ainda conservamos, porque foi destruído totalmente pelas canteiras de pedra. E nesse sentido, fizemos uma recuperação de memória das primeiras pessoas que encontraram coisas desse castro. E coincidentemente eram as nossas nais. Essa primeira geração é gente que agora tem 70 anos e nunca ninguém perguntou para elas como é que era isso de ter um castro. As miúdas que com 10, 12 anos começaram a escavar na boa. E então fizemos um documentário, fizemos um espetáculo e fizemos uma subida ao castro para conseguir. Este é o castro, vês que temos umas lindas vistas sobre a Ria de Vigo. E nesse espetáculo, não é? Ainda tenho 2 minutos. Não fui eu, não. Eram dois. Não foi, tenho 2 minutos, tranquilidade. Mas, se não é vero... É? Se não é vero... Bem provável. E aí, mas esse trabalho foi muito mais difícil trabalhar com a nossa própria comunidade, porque outra das chaves é que nós, nos outros lugares, éramos figuras neutras, éramos neutrais. Não éramos nem de uns nem dos outros. Lembro uma briga em Medina Rio Seco diante da estreia, que 2 cofrarias de Semana Santa que iam sair, os músicos, fizeram um partido de futebol e acabaram a porrada entre todos. E isso foi um drama. À noite, juntar a todos e lutar para fazer que se cruzassem novamente em palco. E isso foi muito importante mesmo para a comunidade. Na nossa aldeia era diferente, porque todos sabíamos que éramos os netos da Pacita. Toda a gente sabe quem é a nossa avó, sabe de onde vimos, quem somos. Mas ainda assim, todos e todas confiaram para participar nesse projeto. Cada um fazendo. Aqui está a mãe do meu amigo Ivan. Aqui está outra vizinha. E pusemos em valor todo o património. Aqui está o Braz. Pusemos em valor todo o património material e imaterial que pensávamos que não tínhamos. Porque somos uma freguesia pequena, uma freguesia sem história, uma freguesia sem nada, e de repente descobrimos todos juntos que éramos 100 e tal pessoas a fazer, outras tantas a ver,
E esta foto, por exemplo, é icónica. Esta foto são duas amigas, são da nossa idade, que estavam numa árvore. Se continuamos, vais ver que depois fizemos a mesma rota, o mesmo passeio depois dos incêndios. Os incêndios terríveis de 2018, nos que morreu um vizinho, nos que arderam casas, nos que toda a freguesia foi destruída pelo fogo. E, como podedes ver, aqui nesta última foto, não sei se dá para ver muito bem, mas temos a mesma árvore, 6 meses depois. E fizemos uma exposição e, graças ao trabalho comunitário, conseguimos reclamar que o monte, que a floresta fosse recuperada. E entre todos, hoje em dia, volvemos a ter uma floresta e está mais ou menos recuperada. E queria acabar com uma foto da malta toda de Rio Seco. Como vedes, é muita malta, falta muitas pessoas atrás. E só para fechar, estou atrás 1 minuto, mas foi por interrupção. Acho que o principal do trabalho é o orgulho da malta, a participação, a escuta, o diálogo intergeracional e a oportunidade que são as artes para a gente sentir-se cohesionada e sentir-se orgulhosa do lugar e da memória que compartilham. E nós agradecemos muito a generosidade de quem nos acolhe no seu território, no seu espaço, para poder compartilhar com nós e poder dar vida a esses projetos. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do podcast Capacite Teatro, um podcast que aproxima pessoas, partilha experiências e inspira novas formas de fazer comunidade. Um projeto do Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, com o apoio do Portugal 2030, Pessoas 2030 e da União Europeia.